Isaías capítulo 55, do 7 ao 9. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Irmãos, podem sentar-se. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus. Bem, irmãos, esse texto do capítulo 55, ele traz para nós ligeiramente uma reflexão acerca do entendimento que temos em relação à busca do homem para com o Senhor. É bem verdade que nós temos uma vida espiritual de busca das coisas espirituais, das coisas que buscamos no Senhor. E de acordo com a nossa busca, nós temos uma perspectiva do que teremos acerca da parte do Senhor para conosco, acerca do que pedimos, acerca do que buscamos e de o quanto e de como buscamos. O texto, ele fala mais ou menos acerca disso. Ele faz uma distinção entre o que é aquilo que nós buscamos e aquilo que Deus tem para a vida daquele que busca a sua presença. E como tema eu coloco os planos do Senhor, que são maiores do que os nossos. Louvados seja Deus. Para que a gente venha a ter a compreensão disto, é necessário que nós venhamos a ter uma mudança de entendimento. É necessário que o homem mude a forma de como se compreende as coisas. E isso tanto para o homem natural, o homem sem Deus, o texto fala sobre o ímpio mudar o seu caminho. E o caminho ele só pode ser mudado de acordo com a mudança de entendimento. A gente pode ver isso em Romanos, no capítulo 12, o seu versículo 2, que fala acerca de nós sermos transformados pela renovação do entendimento. Então, para todo homem mudar o seu caminho, a sua caminhada, os seus passos, é preciso que antes ele mude o seu entendimento. Ele mude a sua compreensão acerca de todas as coisas. E isso também aconteceu conosco. Foi o que a impactante presença do Senhor trouxe para a nossa vida. Uma mudança de caminho. Porque antes andávamos num caminho de pecados que nos levava para a condenação eterna. E pelo entendimento da palavra do Senhor, Ele nos revela um novo e vivo caminho que leva para perto do Pai. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Então é necessário que haja no homem uma mudança de compreensão, de entendimento. Por vezes, nessa vida, o homem anda buscando resolver as coisas do seu jeito. Isso é bem prático do homem, dar o seu jeitinho, resolver as coisas da sua forma. Todo problema que existe, e eu digo todo, o homem pensa que é capaz de resolvê-lo. E às vezes um problema dura tanto, porque ele não busca mudar o entendimento de que talvez ele não consiga resolver e que tem outro maior do que ele que pode resolver o problema para ele. Então é necessário que nós venhamos a entender que existem coisas nessa vida que nós podemos resolver, mas existem coisas que não estão na nossa capacidade de resolver. Ainda com esse entendimento, é bem comum, por vezes, nós nos encontrarmos pensando que somos autossuficientes. O homem acha que ele, por si só,
né, já está tudo certo, já está tudo ok. É um sentimento de alta, né, suficiência, né? Ele busca ter o controle de tudo nas suas mãos, né? Nada sai do meu controle. As minhas contas não saem do meu controle, né? A minha saúde não sai do meu controle. Tudo que tenho, tudo que preciso, né, eu tenho, porque não deixo nada sair do meu controle. E o homem se sente autossuficiente, né, no seu modo de pensar. Né? Ele acha que está no controle de tudo e que tudo está no controle das suas mãos. Isso é bem prático do homem. O Senhor Jesus Cristo, ele usou uma parábola para falar disso. A parábola que fala acerca de um fazendeiro muito rico, né, se encontra entre os evangelhos. Eu deixo aqui o evangelho de Lucas, no seu capítulo 19, né, do versículo 19 ao 21, fala sobre um homem que ele tinha tudo no seu controle, aparentemente. A palavra fala que ele era muito rico e que a sua plantação, né, ela superou a expectativa. E dizendo ele consigo mesmo, né, ele disse, né, para si próprio, né, o que farei agora? Derrubarei os depósitos, construirei outros maiores, né, e amontoarei. E então o texto diz no capítulo 12 de Lucas, a partir do 19, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Então o homem, ele tem essa sensação de que ele está no controle de tudo. Fiz a minha feira, então estou no controle. Isso tem entre todos os homens essa sensação. E a palavra fala que o Senhor Jesus Cristo, explicando acerca deste homem que tinha este modo de pensar, essa autossuficiência, chama ele de louco. E a palavra destaca, Deus que lhe disse, louco, se esta noite pedirem a tua alma, o que tens, para quem será? Então, vejamos bem que o homem, na sua sensatez natural, de que ele está no controle de tudo da sua vida, e eu digo de fato tudo, porque a sensação, é de que até quando morrer, vai para o céu. Porque esse é o entendimento, que a sociedade dissemina, que o caminho para o céu, é a morte. Uma grande falácia, Mas o Senhor Jesus Cristo, ele fala que assim é o entendimento daquele que junta tesouros para si, e não é rico para com Deus. Então aqui nós já entendemos que o homem que busca estar no controle de todas as coisas, o homem que busca ser autossuficiente, não preciso de nada, não preciso de ninguém, não preciso ir à igreja, não preciso buscar a Deus, porque eu busco a Deus do meu jeito, eu não preciso estar em cultos. Esse é o sentimento. Não preciso por quê? Porque tudo está no controle. A minha casa está bem, eu tenho um bom emprego, eu ganho bem, Isso dá ao homem a sensação de que ele está no controle de tudo sobre a sua vida. Mas a palavra diz que para Deus este é um homem louco, porque ele pode até estar juntando algumas coisas no campo material e terreno, mas para com Deus ele se encontra na circunstância de pobre. Então, para nós, já a palavra nos tem ensinado que a nossa mente não deve pensar mais como pensa o homem natural, que no texto base que lemos, a palavra diz que assim se comportam os ímpios, andando nos seus próprios caminhos, achando que tudo está sob controle. E eu lembro-me de outra vez que nós saímos para evangelizar, acerca de pessoas, e de outras vezes que saímos para evangelizar, de pessoas que pensam que não precisam de Deus,
A gente saiu para evangelizar ontem, foram entregues alguns panfletos a um pessoal e interessante foi que todos eles pegaram já amassando. Né? O homem natural, ele é assim. Ele simplesmente acha que a sua vida está boa do jeito que está e que ele está no controle de tudo. Ele não precisa de mais ninguém, né? Ele não precisa de mais nada do que ele tem. Né? E eu trouxe outro exemplo, porque poderíamos dizer que isto era no tempo da lei, onde o homem buscava se justificar pelos sacrifícios, oferecendo alguma coisa. Né? No tempo da graça é diferente. Porque o que você pode oferecer não pode lhe livrar dos seus pecados. Apenas o sacrifício de Cristo é que pode livrar o homem do pecado. Mas ainda assim, adentrando a igreja, existe essa sensação e esse pensamento. E louvado seja Deus que não tenha isso no nosso coração. Temos que ter uma transformação segundo a renovação do entendimento mediante a palavra do Senhor. Mas em Apocalipse, no capítulo 3, a gente estudou as cartas de Apocalipse outro dia, e nós vimos acerca de Laodiceia, a 7ª carta. Aonde Laodiceia é uma igreja que tem essa sensação de autocontrole, essa sensação de que não se precisa mais de nada, de que eu já tenho tudo na minha vida. O próprio apóstolo Paulo, nós vemos que ele diz, não que haja alcançado, nem que tenha me tornado perfeito, mas uma coisa eu faço, eu continuo correndo para o alvo. Então essa é a nossa caminhada em perseverança, continuar correndo. Porque, de fato, muita coisa há de ser alcançada ainda para a glória de Deus. Pois bem, em Apocalipse, em Laodiceia, nós vemos uma igreja. Não estou mais falando do homem natural. Por exemplo, do homem natural, nós vimos no fazendeiro insensato. E agora nós vemos dentro da igreja o mesmo sentimento. E em Laodiceia, no Apocalipse capítulo 3, versículo 17 e 18, Laodiceia diz o seguinte, sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então veja só esse sentimento de autossuficiência. Pode-se até vir a dispensar a necessidade de Deus dentro da igreja, porque a sensação da igreja é de que já chegou no nível máximo, de que dali não passa, porque tudo parece estar tranquilo, calmo, tudo parece estar dentro dos conformes, no controle. Então veja a sensação que dentro da igreja de Laodiceia, e como nós sabemos, o estudo de Laodiceia nos mostra que ali está falando acerca da igreja dos últimos dias, que é a saber a igreja do nosso tempo, a igreja contemporânea. Então nós podemos entender que é a igreja dos nossos dias que tem esse sentimento, esse sentimento de autossuficiência. Mas o Senhor, a repreender aquela igreja e fazendo com que ela se depare com a sua real situação, o Senhor diz, não sabe tu, que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Então, veja a realidade da pessoa que ela tem esse entendimento de autossuficiência. Interessante é que a gente vê muitas pessoas dizendo que não se precisa ir à igreja, não se precisa ler a palavra, não se precisa buscar o Senhor, não se precisa ter uma vida espiritual. É simplesmente você fazer o bem. Então, nós vemos que qualquer um pode fazer o bem. Outro dia eu estava vendo um testemunho de um rapaz que é cristão, que ele disse que na sua derrocada, os primeiros que estenderam a mão para ele foram os satanistas. E ele disse que a ajuda que ele teve
foi de pessoas satanistas, pessoas do candomblé. Todas as religiões, elas buscam, né, de alguma forma fazer o bem, né? Então veja só que existe um grande perigo de entender-se que você já é autossuficiente, né? E a palavra do Senhor para aquela igreja de repreensão foi isso: é esse pobre, cego, nu, desgraçado, miserável, né? Por causa do entendimento, já tenho tudo o que preciso, né? Assim como o homem rico, né? O fazendeiro rico, o natural, né? E o Senhor ainda, por amor, ainda aconselha a sua igreja. É a continuação do texto de Apocalipse 13. Nós estudamos e vimos, o Senhor nos aconselha a comprar ouro, né, provado no fogo, para que de fato sejamos ricos, né? Porque o ouro provado no fogo arremete, né, às riquezas eternas, louvado seja o Senhor. Pois o que aqui nós entendemos como riqueza, né, o maior valor agregado é para o ouro. A palavra chega a dizer, né, que lá na eternidade isso será como ruas, porque será como algo que há de ser pisado, né? Então é interessante que a palavra do Senhor, ela vem dizendo para a gente que nós podemos de fato ser ricos, nós podemos de fato ter essas riquezas, mas as riquezas que o Senhor nos quer dar são maiores do que a que o homem almeja alcançar. Louvado seja Deus, porque os planos do Senhor, eles são maiores do que o que eu e você podemos ter. Louvado seja o Senhor, né? A sensação que o homem tem, né, é de que preciso de roupas, por exemplo. Comprei roupas, então não tenho mais com que me estressar, né? Ganhei dinheiro, está tudo sob controle, né? A palavra chega a dizer no perímetro, né, no parâmetro roupas, vestimentas, o Senhor também tem um conselho, né, de que compremos dele linho finíssimo, louvado seja o Senhor. Lá na frente em Apocalipse a palavra chega a dizer o que é o linho finíssimo, né? E diz que o linho finíssimo são as boas obras, louvado seja Deus, dos santos, louvado seja o Senhor. Glórias a Deus. Então, o Senhor é aquele que tem muito mais do que pedimos ou pensamos para nos dar, louvado seja Deus. Muitas vezes a gente chega, né, com uma certa timidez para com o Senhor, mas o próprio Senhor, ele se mostra benevolente para com aqueles que o buscam e o temem, louvado seja Deus, né? Então, essa sensação, né, ela se acomete para com o homem comum. A gente vê que essa sensação de autossuficiência e autocontrole sempre leva o homem para uma derrocada. Foi o que a gente viu com o fazendeiro rico, insensato, foi o que a gente viu com a igreja de Laodiceia, né? Nós também podemos ver isso na figura de Ló, né? Ló é o sobrinho de Abraão, né? E quando ele se deparou com as campinas verdejantes, né, ele disse: Abraão, eu irei para cá, né? Porque os olhos dele, né, levou ele a entender que ele iria alcançar certa coisa indo por aquelas bandas. E a palavra diz que ele foi montando as suas barracas até chegar em Sodoma, né? E a gente sabe qual foi o fim de Sodoma. Porque o final do homem, né, que pensa que é autossuficiente e não precisa buscar o Senhor, ele é triste. Hoje, né, um irmão entrou em contato comigo e ele disse: meu irmão, eu estou precisando de ajuda, porque eu sinto que estou me afastando do caminho. E aí a gente, né, pede graça ao Senhor e faz a nossa parte, né? Então, vejamos bem que a autossuficiência, né, esse sentimento de eu já cheguei no nível máximo, eu já tenho o que eu preciso, né? E louvado seja Deus, porque nós já temos o que precisamos, a saber, o Senhor Jesus Cristo conosco. Louvado seja Deus. A gente também vê isso no exemplo de Acã.
né? Quando os irmãos eles pelejaram, né, em Jericó, Acã ele viu a oportunidade de alcançar alguma coisa, né? A intenção do Senhor para com o povo era vitórias, mas a atitude de Acã trouxe depois uma derrota contra uma cidade bem menor do que Jericó, né? E Acã, com a sua atitude de buscar alcançar algo pela sua visão material, trouxe para a sua casa condenação. A gente conhece o final da história de Acã e sabe, né, que ele e a sua casa, né, foram mortos, foram abatidos por desobedecer a ordem do Senhor, pecar contra o Senhor, né? E isso é bem comum entre os homens. Nós devemos vigiar para que não sejamos como a igreja de Laodiceia, que também tinha esse mesmo sentimento de total e autossuficiência, autocontrole, né? Para o homem que busca a Deus, né, a palavra é diferente. Para aquele que busca ao Senhor, o Senhor tem outros parâmetros. Para aquele que busca ao Senhor, o Senhor tem mais, né, horizonte do que a vista do homem pode alcançar. Louvado seja Deus, porque Ele mesmo disse, né, que, como diz a palavra do Senhor, né, aliás, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E esse mais é muito mais do que nós pedimos ou pensamos, né, louvado seja o Senhor. Em Provérbios, no capítulo 16, o versículo 9, a palavra dá uma consideração para o homem que busca ao Senhor. Para mim e para você, a palavra diz: o coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Louvado seja Deus. Sempre no entendimento do homem eu preciso chegar até o ponto X. Eu preciso chegar até aqui. E eu dou um exemplo. Eu preciso fazer uma semana de jejum, né? Isso é a limitação do entendimento humano. Isso é o que o homem consegue propor no seu coração, né? Jejuarei até 9 horas da manhã. Jejuarei até meio-dia. Jejuarei até 1 hora, né? Mas só que a vontade do Senhor é diferente da vontade do homem. Porque, como nós vimos na palavra, isso é o que considera o nosso coração. Mas o alcance e o que Deus tem para nós alcançar é muito maior do que o nosso coração pode considerar. Louvado seja Deus. Porque Deus, Ele sempre quer levar o homem adiante, além do que as suas próprias pernas o podem levar. Porque se nós, pelas nossas próprias pernas, quiséssemos andar, né, andaríamos apenas nesta vida, né? A vida eterna seria, né, e é algo impossível para o homem, né? Louvado seja Deus. Podemos até almejar, né? Podemos planejar, né? Podemos desejar alguma coisa, né? E dizer: chegarei até lá. Mas o desejo do Senhor é de que a gente venha sempre exceder, que a gente venha sempre superar. Louvado seja Deus. Em Filipenses, no capítulo 2, o versículo 13, diz algo parecido com isso. Diz o seguinte: porque Deus é o que opera em vós, né? Tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Louvado seja Deus. Então a gente sempre tem as nossas metas, a gente sempre tem os nossos intentos, mas para aquele que entregou a vida a Cristo, né, é o Senhor que lhe dirige os passos. Louvado seja Deus, porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Louvado seja o Senhor. Então, é necessário que nós venhamos a entender que, né, a nossa vida, de fato, ela não está nas nossas mãos. Porque, conhecendo a Cristo,
entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor e a partir daí nós confiamos nele. E às vezes na nossa vida acontecem coisas que nós não esperávamos, que não estavam dentro dos nossos planos, né? Acontecem situações, né, que nós até nos perguntamos por que isso está acontecendo. E é interessante porque logo depois vem uma experiência maior, né, que houve uma provação de fé. E como diz o louvor, cada vez que a nossa fé é provada, é a chance de ir mais longe, é a chance de crescer mais, né? Porque o Senhor nos prova na intenção de nos aprovar, louvado seja Deus, de nos levar além do que as nossas próprias pernas possam chegar. Então, o homem ele vai sempre, né, planejar, mas nem sempre vai sair de acordo com os seus planos. O que ele tem que fazer é ter o entendimento que se não está no controle dele, é porque a vida dele está no controle do Senhor, louvado seja Deus. Porque o Senhor, de fato, ele está no controle de todas as coisas, louvado seja Deus. A palavra chega a nos confirmar que uma folha ela não cairá ao chão se o Senhor não permitir. Então nada do que acontece na vida do servo, do filho do Senhor, não estará fora da vontade de Deus, porque o homem ele pode até planejar, mas é o Senhor quem opera o querer e o efetuar, louvado seja Deus. Então acontecerão coisas imprevistas, mas muitas vezes, sempre que acontece alguma coisa imprevista, a gente sai com uma experiência maior. A gente pode olhar para trás e ver que coisas que aconteceram na nossa vida, que num primeiro instante pareceram uma grande peleja, num primeiro instante pareceu uma grande dificuldade, isso se tornou, na verdade, em uma grande experiência. Isso se tornou, na verdade, em um testemunho, E tudo culmina na glória do Senhor, louvado seja Deus. Porque tudo, de fato, é a graça do Senhor sobre a vida do seu povo, louvado seja Deus. Muitas vezes a gente pede tantas coisas a Deus, segundo o nosso entendimento. Muitas vezes não pedimos segundo os pensamentos do Senhor. A palavra chega a dizer, lá em Tiago 4, outras terças-feiras dessa para trás, a gente estudou, alguns capítulos de Tiago, e diz que o homem pede e não recebe, porque pede mal, porque pede para os seus próprios deleites. Então, por que pede e pede mal? Porque o entendimento ainda não está transformado, segundo a renovação que a palavra do Senhor traz. Então, acaba se pedindo para os próprios deleites, pede mal e não recebe. Muitas vezes a gente se encontra pedindo aquilo que talvez seja somente a nossa vontade, E o Senhor diz na sua palavra que sim, nós devemos fazer conhecidos do Senhor o nosso clamor e as nossas petições, todas as nossas necessidades, mas entendendo que o Senhor é aquele que dá muito mais do que pedimos ou pensamos. Às vezes o homem pede ao Senhor apenas o que ele consegue entender, mas o Senhor deseja dar o que o Senhor tem para dar ao homem, louvado seja Deus. Eu trouxe como exemplo aqui Salomão. Salomão, ele tornou-se rei sobre Israel, bem novo, bem jovem ainda, mas ele fez um pedido diferente. E me deparando com o pedido de Salomão, é interessante porque na natureza do homem ele já se sente sábio, ele já se sente completo no seu conhecimento, ainda que pequeno. A gente vê que às vezes você quer trazer uma palavra ou então um conhecimento da palavra para alguém e ela logo de cara
ele rejeita, né? Ela não aceita o que a palavra está dizendo, porque não é simplesmente eu e você dizendo, é o que a palavra diz. Porque o homem, ele não busca ter sabedoria, ele acredita que o que ele já alcançou, né, é o nível máximo de sabedoria para ele. Salomão, ele pediu o que talvez nenhum outro rei na história, né, talvez algum outro depois, vendo o exemplo de Salomão, o tenha feito. Né? Pediu sabedoria ao Senhor. Diferente de outros reis, como diz a palavra do Senhor, né, que não pediu a vida dos inimigos, que não pediu riquezas, Salomão, ele fez um pedido atípico. Né? Ele pediu sabedoria. Né? E o Senhor resultou do pedido de Salomão, né, a vontade de Deus, que excedia em muito o pedido que Salomão tinha feito. Né? Então veja bem, o entendimento de Salomão era, né, de alcançar do Senhor sabedoria para reger aquele povo que era tão grande. Né? Mas o Senhor deu a Salomão até o que ele não tinha pedido, louvado seja Deus. Né? Então nós devemos ter o entendimento de que quando pedimos ao Senhor, Ele é aquele que pode nos dar muito mais do que estamos pedindo, louvado seja o Senhor. Né? E entendendo que não podemos pedir mal, né? Não podemos pedir apenas para os nossos próprios deleites, né? Mas aquilo que pedimos ao Senhor tem que ser para a glória do nome dele. Então é necessário que nós tenhamos uma mudança de entendimento, né? Porque se nós ficarmos apenas do entendimento humano, nós não alcançaremos mais do que o Senhor tem para nós vivermos. Né? Nós não podemos ficar somente no entendimento que chegamos até aqui, estamos no máximo. Não, o Senhor tem muito mais para nós vivermos. O Senhor tem muito mais experiências para nos darmos, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida como congregação, na comunhão dos irmãos, nos louvores do culto, né? Então o Senhor, Ele tem sempre mais do que o que o homem consegue pedir, porque os pensamentos do homem, eles são bem menores do que os pensamentos do Senhor. E glórias a Deus por isso, porque muitas coisas do que nós nem sequer merecemos, ainda isso nós ganhamos do Senhor, louvado seja Deus. Né? Às vezes buscamos o Senhor em apenas algum momento. Né? Às vezes nós queremos ter um encontro com o Senhor apenas naquele momento. Né? Às vezes pessoas vão a um culto, né? E às vezes isso pode acontecer de se encontrar no nosso coração o sentimento de que não vou para o culto hoje, né? Para ver o Senhor, para encontrar-se com o Senhor, para sentir o Senhor, né? E fica só naquele momento, né? Vou para o culto porque tem um período de louvor ali, né? Na quinta-feira tem um culto de oração, é maravilhoso, e isso fica só para esses momentos. Né? Mas como nós já estamos entendendo que o Senhor tem muito mais para nos dar, né? Louvado seja Deus, do que aquilo que pedimos, eu trouxe o exemplo de Zaqueu. A história de Zaqueu nós bem conhecemos. Todos nós conhecemos a história de Zaqueu, que fala de um homem que era chefe, né, dos cobradores de impostos. Zaqueu, ele era um homem bem sucedido. A palavra chega a dizer em um dos evangelhos que Zaqueu era um homem rico. E Zaqueu, ele tem uma atitude. Ele disse: eu quero ter um momento com o Senhor. Eu quero apenas vê-lo. E a palavra diz que Zaqueu, ele tentava contra as multidões que cercavam o Senhor Jesus Cristo. Né? E às vezes nós nos encontramos, né, enfrentando essas multidões para ter um momento com o Senhor. Às vezes a gente se encontra, né, enfrentando batalhas para vir ao culto. Às vezes a gente enfrenta pelejas para orar. A gente enfrenta pelejas
A gente enfrenta lutas para ler a batalha, porque a carne não quer. Né? O desejo do entendimento humano é um. Eu não preciso disso. Né? Eu não preciso me ajoelhar e orar. Eu não preciso ler a palavra. Eu já conheço a palavra. E isso acontece no sentimento do homem. Né? E a gente às vezes enfrenta a multidão para ter esse momento, né? Multidão de dificuldades. Tem isso aqui para fazer, tem aquilo ali, mas eu vou orar. As multidões são traspassadas e nós, pela graça do Senhor, porque para ter uma vida espiritual só pela graça do Senhor. E louvado seja Deus, que Ele tem nos dado graça, glórias ao Senhor. Então, a gente às vezes se encontra enfrentando essas batalhas para traspassar essas multidões e ter um momento com Cristo. Zaqueu ele não conseguiu. A palavra diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura, né? E a palavra relata que ele estava decidido no seu coração. Ele queria ter um momento ali. Ele queria ver a Cristo. Talvez Zaqueu foi apenas no intento de quem é este que está tão cercado, né? Eu sou tão rico, outros são tão, né, conhecidos e não é cercado por tanta gente. Quem é esse? Eu quero ver, né? A palavra não diz se Zaqueu conhecia a Cristo, né? Mas só que a palavra diz que Zaqueu ele queria ver a Cristo. Ele tentava ver a Cristo, e a palavra relata que ele, se adiantando, subiu, né, em uma pequena árvore. E ele ficou dali esperando até que Cristo passasse. O que Zaqueu não esperava era o que eu e você não esperava. Que a vontade do Senhor para a vida de Zaqueu e para a nossa era maior do que a que nós pensávamos. Louvado seja o Senhor. Zaqueu, ele apenas queria ver Cristo. Zaqueu ele já tinha a sua vida bem sucedida, né? Em relação à época, Zaqueu era um homem, né, que ele tinha tudo, né? Talvez nada mais poderia interessar a ele, mas ver a Cristo foi algo que mexeu com Zaqueu, mudou, né, o entendimento dele, e com isso mudou também o seu caminho. Louvado seja Deus, né? Porque a palavra diz que não só Zaqueu viu a Cristo, mas Cristo também viu a Zaqueu. O intento de Zaqueu era mínimo, eu só quero vê-lo. Mas a vontade de Deus era muito maior do que a vontade de Zaqueu. Louvado seja o Senhor. Né? Talvez ele apenas tenha ficado curioso para vê-lo, né? Mas a palavra fala que o Senhor Jesus Cristo, ele viu Zaqueu naquela árvore, louvado seja Deus. E no versículo 5 do capítulo 19, né, de Lucas, diz o seguinte: e quando Jesus chegou àquele lugar, o lugar da árvore onde Zaqueu estava, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, louvado seja Deus. Maior do que a nossa vontade de ter um momento com o Senhor, é a vontade do Senhor de entrar na nossa casa, louvado seja Deus. Maior do que a vontade de termos um momento com o Senhor, é a vontade do Senhor de fazer parte da nossa vida, louvado seja Deus. Maiores são os planos e os pensamentos do Senhor, irmãos. O que nós, na nossa humanidade, né, pequena, né, caída por causa do pecado, restaurada pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, podemos buscar e alcançar, é pouco, mediante a vontade do Senhor, para nós vivermos, louvado seja Deus. Então, nós vemos que grande, muito maior, eram os planos de Deus para a vida de Zaqueu. E a palavra relata que Zaqueu, descendo depressa, louvado seja o Senhor, ele foi com Cristo para a sua casa. Glórias ao Senhor. E no versículo 9, a palavra do Senhor, Jesus, para Zaqueu, foi:
hoje veio salvação a esta casa, louvado seja Deus. Então, dentro da nossa vontade, muitas vezes pode ser voar ao culto, buscar o Senhor, mas pode ter certeza que você vai sair daqui e Ele vai com você, louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Porque às vezes nós buscamos, no intento pequeno, só que o intento do Senhor para a vida daqueles que o servem e o buscam, louvado seja Deus, é muito maior. Glórias ao Senhor. A palavra relata, que a vontade de Deus para a vida de Zaqueu era muito maior. E é uma história linda, Não busquemos apenas ver o Senhor Jesus Cristo. Não busquemos apenas ter um momento com Cristo, porque talvez essa às vezes seja o nosso sentimento. Mas a vontade do Senhor, de fato, é de fazer parte da nossa vida, é de que em todos os momentos, nós estejamos com Ele. Porque é bem verdade que muitas vezes, o homem, ele esquece do Senhor, mas o Senhor nunca esquece o homem. É bem verdade que muitas vezes, por esquecer do Senhor, o homem se afasta de Deus, mas Deus nunca se afasta do seu povo. Louvado seja o Senhor. Foi uma promessa que Cristo fez, de que Ele iria, mas que outro viria, louvado seja Deus. E de que Ele não nos deixaria órfãos, mas de que estaria conosco todos os dias, louvado seja o Senhor. O Senhor, Ele almeja, Ele deseja ir conosco. Não que apenas a gente faça esforço para ter um momento com Ele, mas Ele deseja fazer parte da nossa vida, do nosso lar, da nossa família, dos nossos momentos. Glórias ao Senhor, porque os seus planos são maiores do que os nossos. Quando buscamos a graça do Senhor, nós alcançamos mais do que aquilo que buscávamos. Às vezes a gente busca ao Senhor para ter um momento com o Senhor, ou já tendo ao Senhor, buscamos ao Senhor por um motivo específico. Acontece muito isso na nossa vida. Vou buscar o Senhor para oração, vou buscar o Senhor. E muitas vezes isso acontece também com o homem natural. O homem natural, dependendo da circunstância, ele muda o seu entendimento, e aí ele começa a buscar o Senhor porque ele está passando aquela certa necessidade. Ele está passando aquela certa situação e ele quer uma saída. E ele enxerga na pessoa do Senhor Jesus Cristo uma saída. Às vezes ele enxerga no culto uma saída, ele enxerga na palavra, numa ministração, uma pregação, ele enxerga aquilo como uma saída, como uma forma de se aproximar do Senhor, com o intento daquela situação. Mas o Senhor, louvado seja Deus, Ele sempre tem planos maiores do que o do homem, louvado seja Deus. E como exemplo disso, eu trouxe a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, nós também conhecemos, assim como Zaqueu, a sua história, de que ela estava acometida àquela doença, já faziam anos, e a palavra diz que ela tinha gastado já tudo que tinha. Às vezes, irmãos, nós buscamos de uma forma ou de outra resolver questões na nossa vida que só quem vai poder resolver é o Senhor. E é a Ele que nós devemos buscar, porque Ele é a solução dos nossos problemas. E às vezes a gente luta para resolver de uma forma e de outra e nada dá certo. E às vezes você resolve ali no momento, muda aquela situação momentânea e daqui a pouco volta novamente. O problema ainda está ali. Porque, de fato, a solução de certos problemas só o Senhor tem para a vida do homem, louvado seja Deus. E essa mulher, ela entendeu que para o seu problema, que já vinha tanto tempo, ela achou a solução. A palavra chega a dizer,
lindamente que ela pensou consigo. Ela dizia para si mesma: se eu tão somente tocar nele, ficarei sã, ficarei curada. Né? Às vezes a gente tem esse sentimento de que se eu jejuar essa semana, o Senhor vai me dar graça. Né? Então, o Senhor, Ele nos deseja levar mais longe no jejum do que nós pensamos, mais longe na palavra do que nós pensamos. Né? Às vezes a gente se limita, às vezes, e aqui eu conto uma pequena experiência que eu tive hoje. Né? O Senhor me despertou a estudar algumas coisas esses dias aí, e eu fiquei maravilhado com o que o Senhor faz, né? E não foi sobre a palavra, foi alguns estudos, né, autônomos de conhecimento, né, secular. E o Senhor me deu graça para alcançar nisso, né, o entendimento. E quando foi hoje eu pensando sobre essa mudança de entendimento, o Senhor falou comigo e disse: agora use isso para buscar entendimento da palavra. Porque às vezes a gente usa o nosso entendimento para buscar em outras fontes. E na fonte principal nós não buscamos. Nós não nos dedicamos. Né? Porque de fato é uma multidão a ser enfrentada. Né? Mas para aquela mulher do fluxo de sangue, a multidão não era nada. Ela tinha um objetivo: é tão somente tocar nele, tocar nas suas vestes. Né? E a palavra diz, né, em Mateus, no seu capítulo 9, né, o versículo 21 e 22, ela dizia consigo: se eu tão somente tocar no seu vestido, ficarei sã. Ela já tinha o entendimento, a convicção, né? E agora ela estava em busca daquilo. Né? Ela foi em busca do Senhor, ela foi em busca de tocar no Senhor, né? No entendimento de alcançar o que a mente dela achou que era aquilo que ela precisava. Né? E a palavra diz no versículo 22 do capítulo 9, Jesus voltando-se e vendo-a disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, louvado seja Deus. Porque ela foi no intento apenas de ser curada, mas o Senhor tinha muito mais, tinha salvação para a vida dela, louvado seja Deus. E às vezes nós não chegamos ao Senhor no intento de alguma coisa, e o Senhor tem muito mais para nós vivermos e para nos dar. Louvado seja o Senhor, né? Glórias ao Senhor por isso, porque o Senhor, Ele de fato, Ele faz muito mais na nossa vida do que nós merecemos ou do que nós pedimos, né? E a mulher do fluxo de sangue, como tantos outros, né, que foram em busca do Senhor por uma cura, né? Outros foram em busca do Senhor porque tinham comido pão na primeira multiplicação, né? E tantos vão em busca do Senhor apenas com algum intento. Um intento que o entendimento humano alcança. O intento que o entendimento humano consegue prover. Mas só que quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, ela muda o nosso entendimento, nos fazendo compreender que a transformação pela renovação do entendimento traz para nós do Senhor muito mais do que pedimos ou pensamos. Louvado seja Deus. Porque o Senhor é aquele que dá, e dá em abundância. Louvado seja Deus. Né? E a verdade é que muitas vezes nós vimos aqui, né, com algum intento, mas só que o Senhor, Ele quer dar muito mais do que o nosso intento, né? Qual foi o intento de estarmos aqui hoje? A comunhão, né? Todas essas coisas que nos unem, a palavra do Senhor, buscar a presença do Senhor. Só que muito mais do que isso, o Senhor, Ele quer nos dar, louvado seja Deus, a eternidade, louvado seja o Senhor. Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer que, assim como Zaqueu, a gente saia, desça da árvore, saia daqui e vá com Ele para casa, louvado seja o Senhor.
traga Ele para viver na nossa vida, né, os nossos momentos. Com Ele, louvado seja Deus. A palavra chega a dizer, né, sobre um pedido que é bem feito, né, como eu relatei sobre o pedido mal, né, que não é alcançado porque se pede para o próprio deleite. A palavra chega a dizer que o Senhor, Ele tem a dar o seu Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Louvado seja Deus. Glórias ao Senhor. Às vezes, irmãos, a gente se encontra por causa da nossa limitação de entendimento, pedindo coisas, né, se preocupando de que o Senhor Ele venha prover coisas que só vai nos ajudar nessa vida, né? Mas o Senhor, Ele deseja nos dar o seu Espírito Santo, louvado seja Deus. E isso por si só já é muito mais do que qualquer coisa, né, que nós possamos pedir ao Senhor para essa vida, né? E como disse a palavra do Senhor no texto base que nós lemos, né, deixe o ímpio o seu caminho, né, mude o seu entendimento, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta, né, que se compadecerá dele o Senhor. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, né? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Louvado seja Deus. Então saiamos nessa noite entendendo, irmãos, que muito mais do que nós temos buscado, o Senhor tem para nos dar. O que nós precisamos é mudar, como, né, os irmãos costumam dizer, passar por uma metanoia. Que a palavra do Senhor venha mudar o nosso entendimento acerca da nossa busca, né, acerca do que buscamos no Senhor, né, que nós venhamos a entender que o Senhor, Ele nos deseja dar muito mais do que nós estamos buscando. E que tudo seja para a glória do nome dEle. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Nós venhamos a entender que o Senhor Ele é benevolente para conosco, né? E que Ele deseja nos dar em abundância para que o nome dEle seja glorificado. Amém, irmãos?